Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã. Antes de começar as atividades do dia, antes de pensar em tudo o que precisa ser resolvido, reserve estes minutos para fortalecer a sua fé e buscar a direção de Deus. Porque uma das maiores necessidades do ser humano não é apenas ter força para caminhar, mas saber para onde está caminhando. Vivemos em um mundo cheio de vozes, opiniões e distrações. Todos os dias, somos cercados por decisões, responsabilidades e preocupações. E muitas vezes, o coração fica confuso, sem saber qual caminho seguir. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou sem direção. A sua palavra é um guia seguro para aqueles que desejam caminhar segundo a sua vontade. No Salmo 32:8, o Senhor faz uma promessa maravilhosa. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Que palavra poderosa para começar o dia. Deus não apenas conhece o caminho, Ele também promete orientar aqueles que confiam nele. Isso significa que você não precisa enfrentar as decisões da vida sozinho. Muitas vezes, queremos respostas imediatas para tudo. Queremos entender o futuro, conhecer cada detalhe do que está por vir e ter certeza de que tudo dará certo. Porém, a Bíblia nos ensina que a caminhada da fé acontece um passo de cada vez. Deus geralmente não mostra toda a estrada de uma só vez. Ele ilumina o próximo passo e nos convida a confiar nele diariamente. Foi assim com Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra e seguir para um lugar que ainda seria mostrado. Abraão não tinha todas as respostas, mas decidiu confiar. E essa confiança o levou a viver os planos que Deus havia preparado para a sua vida. Talvez você também esteja enfrentando situações que geram dúvidas ou preocupações. Talvez exista alguma decisão importante diante de você ou alguma resposta que ainda não chegou. Mas nesta manhã, lembre-se de uma verdade. Deus continua guiando aqueles que colocam a confiança nele. Quando buscamos a direção do Senhor, podemos caminhar com mais paz, porque sabemos que nossos passos estão sendo conduzidos por mãos seguras. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos hoje. Faça essa declaração com fé e prepare o seu coração para aquilo que Deus deseja falar nesta manhã. Um dos maiores presentes que Deus oferece aos seus filhos é a paz. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma paz que permanece mesmo quando existem desafios ao redor. Em João 14:27, Jesus declarou: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Essas palavras nos mostram que a paz de Cristo é diferente de qualquer tranquilidade que o mundo pode oferecer. Muitas pessoas pensam que só terão paz quando todos os problemas forem resolvidos. Acreditam que a tranquilidade virá quando as contas estiverem pagas, quando as respostas chegarem ou quando todas as situações estiverem sob controle. Mas a Bíblia ensina algo diferente. A verdadeira paz nasce da confiança em Deus e não da ausência de dificuldades. Quando olhamos para a vida dos discípulos, percebemos isso claramente. Houve momentos em que enfrentaram perseguições, desafios e incertezas. Mesmo assim, continuaram caminhando porque sabiam em quem haviam colocado a sua confiança. A presença de Deus era maior do que os problemas que encontravam pelo caminho. Em Isaías 26:3, encontramos uma promessa poderosa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Observe que a paz está ligada à confiança. Quanto mais aprendemos a confiar em Deus, menos permitimos que o medo controle os nossos pensamentos. Isso não significa ignorar as dificuldades ou fingir que elas não existem. Significa lembrar que existe um Deus maior do que qualquer situação que possamos enfrentar. Significa entender que mesmo quando não enxergamos a solução, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando não vemos o caminho completo, Ele continua guiando os nossos passos,
Talvez você tenha começado esta manhã carregando preocupações, dúvidas ou até mesmo inseguranças sobre o futuro. Mas Deus está lembrando você de que não precisa caminhar dominado pelo medo. O Senhor conhece cada detalhe da sua vida, conhece aquilo que você enfrenta em silêncio e sabe exatamente do que você precisa. Por isso, ao longo deste dia, procure manter o coração firme nas promessas de Deus. Quando surgirem pensamentos de preocupação, lembre-se da fidelidade do Senhor. Quando surgirem dúvidas, lembre-se de que Ele continua no controle. E quando o medo tentar roubar a sua paz, recorde-se de que Jesus continua dizendo ao seu coração: não tenham medo, eu estou com vocês. Além de buscar a paz de Deus, a Bíblia nos ensina a buscar também a direção do Senhor para cada área da nossa vida. Muitas vezes nós pedimos que Deus abençoe os nossos planos, mas esquecemos de perguntar se os nossos planos estão alinhados com a vontade dele. E é justamente aí que muitas pessoas acabam caminhando carregando peso, dúvidas e frustrações desnecessárias. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos um dos conselhos mais importantes das Escrituras. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa passagem nos ensina que a direção de Deus começa quando decidimos confiar mais nele do que nas nossas próprias conclusões. Nem sempre enxergamos o quadro completo. Muitas vezes vemos apenas o momento presente, enquanto Deus vê o futuro, os detalhes e as consequências de cada escolha. Por isso, aquilo que parece um atraso pode ser proteção. Aquilo que parece uma porta fechada pode ser livramento. E aquilo que parece um caminho difícil pode ser a preparação para algo maior. Quando observamos a vida de José no Egito, percebemos essa verdade. Houve momentos em que tudo parecia dar errado. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, enfrentou injustiças e passou anos esperando o cumprimento das promessas de Deus. Mas no final, ficou claro que o Senhor estava conduzindo cada etapa da sua história. O que parecia confusão fazia parte de um plano muito maior. Talvez você também esteja vivendo uma fase em que não entende tudo o que está acontecendo. Talvez existam perguntas sem respostas e situações que ainda parecem indefinidas. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus que guiou José, Moisés, Davi e tantos outros servos ao longo das Escrituras. Ele continua dirigindo os passos daqueles que colocam a confiança nele. Por isso, antes de começarmos a oração, faça uma escolha dentro do seu coração. Entregue este dia completamente nas mãos do Senhor. Entregue as decisões que precisam ser tomadas, os caminhos que precisam ser escolhidos e até aquilo que você ainda não consegue compreender. Porque quando Deus dirige os nossos passos, podemos caminhar com mais segurança, mais sabedoria e mais paz. Agora vamos entrar em oração e colocar este dia diante daquele que conhece o caminho melhor do que nós mesmos. Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para entregar este dia completamente nas Tuas mãos. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer preocupação e antes de qualquer decisão, nós queremos reconhecer que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa força e a nossa direção. Senhor, muitas vezes começamos o dia carregando pensamentos que roubam a paz. Pensamos em problemas que ainda não foram resolvidos, em situações que não conseguimos controlar e em respostas que ainda não chegaram. Mas nesta manhã, nós escolhemos fazer aquilo que a Tua palavra nos ensina. Lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Pai, visita agora cada pessoa que está acompanhando esta oração. O Senhor conhece a realidade de cada coração. Conhece as lutas que ninguém vê, as preocupações que foram guardadas em silêncio e os desafios que estão diante dela.
E por isso, nós te pedimos que a tua paz alcance profundamente esta vida neste momento. Que toda inquietação seja substituída pela confiança em Deus. Que todo medo do futuro seja substituído pela certeza de que o Senhor já está à frente. Que toda dúvida encontre descanso na tua fidelidade. E que esta pessoa consiga lembrar que não precisa carregar sozinha aquilo que pode ser colocado nas tuas mãos. Pai amado, nós te pedimos direção para este dia. A tua palavra diz que o Senhor guia os passos dos justos e ilumina o caminho daqueles que confiam em ti. Por isso, dirige cada decisão que precisará ser tomada. Mostra o caminho certo quando houver dúvidas. Dá discernimento quando surgirem escolhas importantes e não permitas que esta pessoa seja guiada apenas pelas emoções ou pela pressão das circunstâncias. Senhor, ajuda esta pessoa a ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes. Em um mundo cheio de opiniões, distrações e preocupações, que ela encontre segurança na tua palavra e confiança na tua direção. Enquanto continuamos esta oração, nós entregamos diante de ti todas as áreas da vida desta pessoa, crendo que o Senhor continua trabalhando, cuidando e conduzindo cada detalhe segundo a tua perfeita vontade. Pai amado, continuamos esta oração confiando que o Senhor está ouvindo cada palavra e recebendo cada pedido apresentado nesta manhã. Nós entregamos diante de ti todas as áreas da vida desta pessoa, porque sabemos que não existe nada grande demais para o teu poder, nem pequeno demais para o teu cuidado. Senhor, abençoa a família desta pessoa, que a tua paz esteja dentro do seu lar. Onde houver preocupação, leva tranquilidade. Onde houver desentendimento, leva sabedoria. Onde houver tristeza, leva consolo. Que a tua presença visite cada ambiente desta casa e que todos possam experimentar o teu amor e a tua proteção. Pai, também colocamos diante de ti o trabalho, os estudos e os projetos desta pessoa. Que o Senhor conceda sabedoria para cada tarefa, equilíbrio para cada decisão e força para enfrentar cada desafio. Que as portas certas sejam abertas no tempo certo e que aquilo que não vem de ti seja afastado do caminho dela. Que este seja um dia produtivo, abençoado e conduzido pelas tuas mãos. Senhor, guarda os passos desta pessoa durante todo o dia. Protege as suas entradas e saídas, livra de acidentes, perigos, más notícias e de tudo aquilo que tente roubar a paz que ela recebeu na tua presença. Que os teus anjos estejam ao redor dela, guardando-a e conduzindo-a em segurança. Pai amado, fortalece também a fé desta pessoa. Que ela não desanime diante das lutas, nem perca a esperança por causa das demoras. Que ela se lembre de que o Senhor continua trabalhando mesmo quando os olhos não conseguem enxergar. Que ela caminhe pela fé e não apenas pelo que vê, confiando que os teus planos são maiores e melhores. Nós declaramos que este dia está debaixo da tua direção. Declaramos paz para a mente, força para o coração, sabedoria para as decisões e confiança para continuar caminhando. Que esta pessoa termine esta oração mais leve, mais tranquila e mais consciente de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da sua vida. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos hoje, e que a paz de Deus acompanhe você durante todo este dia, em nome de Jesus. Amém.